Boa noite a todos e a todas. Sou Marcela Furtz, sou diretora aqui do IBDFAN DF. Para mim é um prazer estar conduzindo, em nome do IBDFAN DF, esse evento. Parabenizo o Dr. Ponce, que é o presidente da comissão da pessoa com deficiência do nosso instituto, por esse tema tão importante. Agradeço às nossas palestrantes, por terem aceitado o convite, por estar aqui com a gente essa noite. O que que eu peço para todos e todas? Que deixe sempre o microfone desligado, quando não estiver falando, só para não ter nenhum problema, né, de microfonia e etc. Então, vou passar a palavra agora para o Dr. Ponce, para ele poder falar um pouquinho sobre o evento. Boa noite a todos. Meu nome é Ponce, me apresentando novamente. Sou presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência. Eu quero agradecer primeiramente, em nome da minha comissão, a doutora Marcela Furx, que é a diretora do IBDFAN, ao doutor Leonardo, que é o nosso presidente, por poder proporcionar esse evento de suma importância, que é um tema muito relevante, que é doenças raras, o estatuto da pessoa com deficiência. Então, nós vamos tratar tanto sobre as doenças raras, nós vamos tratar sobre esclerose múltipla hoje, que nós estamos no mês da esclerose múltipla, mundial da esclerose múltipla, nós vamos tratar sobre doenças raras também, que a doutora Ana vai tratar. Então, é um tema de suma relevância, e isso combinado com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque muitas vezes a gente não entende, às vezes a gente precisa de um esclarecimento sobre o estatuto e essas questões. Então, mais uma vez, eu agradeço e quero passar a palavra para a doutora Ana, no qual ela é psicóloga, pessoa com deficiência. Ela vai fazer a apresentação dela, e desde já agradeço por ter participado. Então, passo a palavra para você, doutora Ana, e faz a sua apresentação e está com a palavra. Ok, muito obrigada, doutor Ponce. É uma alegria estar aqui com vocês e ter essa oportunidade de poder falar sobre esse assunto que é tão importante, né? Que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? E como é que essa ideia aí casa com a questão das doenças raras. Eu sou servidora pública federal na área de tecnologia da informação e também sou terapeuta integrativa, sou palestrante, sou artista. E E uma das coisas que eu fiz, que eu faço, né, pela minha doença rara, que é a epidermólise bulhosa, é ter criado um grupo de mulheres que nós nos reunimos online e nós temos as nossas páginas, né, no Facebook, no Instagram, Atividade, em que a gente busca mostrar que nós somos além da nossa doença rara. Nós somos pessoas que temos vidas, que temos histórias, e que sim, a gente tem que falar sobre a nossa doença também, ela faz parte da nossa vida, mas também mostrar que nós vivemos, né? Porque existe ainda muito no nosso país esse estereótipo, né, de que a pessoa é o doente, é o coitado, é o inútil ali, é visto ainda muito como inútil pela sociedade. E esse tema de relacionar as doenças raras com o Estatuto da Pessoa com Deficiência é um tema que eu venho, sempre que eu tenho oportunidade federal, eu sempre tenho buscado levar esse tema, já tem alguns anos que eu levo esse tema na esfera federal, porque é um tema muito sensível que a gente tem que levar muito em consideração, porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência ele evoluiu bastante. Hoje a gente tem uma legislação forte, uma legislação robusta, graças a muito trabalho aí de muitas pessoas que vieram antes de nós. Então a gente tem que agradecer a todos esses que batalharam para que a gente tivesse hoje esse Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas a gente ainda não consegue ter esses mesmos direitos por quem é uma pessoa somente com uma doença rara. No meu caso, eu sou as duas coisas. Eu sou uma pessoa com deficiência por consequência da doença rara que eu tenho. Então, hoje eu tenho acesso, né, a tudo que o Estatuto da Pessoa com Deficiência
diz, né? Então, eu posso ter acesso a tudo isso por causa disso. Então, por exemplo, a questão de eu ser servidora pública federal já há quase 20 anos é justamente porque eu sou uma pessoa com deficiência e que pude ingressar no serviço público por meio das cotas do concurso público. Mas eu não conseguiria se eu fosse apenas uma pessoa com doença rara. Eu tenho uma doença rara que se chama epidermólise bulhosa. O nome é complicado mesmo, então a gente usa a sigla EB para facilitar. Ela é uma doença genética e, portanto, ela não é contagiosa, né? Ela pode ser herdada de pai para filho, ou ela pode surgir espontaneamente em uma família. E a característica dela é uma fragilidade extrema da pele que faz com que ocorram bolhas e feridas com muita facilidade. E qual é a grande questão da EB? É que, assim como, por exemplo, quando a gente fala a palavra câncer, a gente não está falando de uma doença, a gente está falando de um conjunto de doenças. Se a gente for pegar câncer de pele, já é um conjunto, são vários tipos de cânceres, que é diferente de um câncer de mama, que é diferente de um câncer de pulmão e assim sucessivamente. A epidermólise bulhosa é um conjunto de mais de 30 doenças. São diversas proteínas que podem ser afetadas, e aí a gente tem diversos tipos e diversos subtipos. Eu tenho um dos subtipos mais graves, que é a forma distrófica recessiva, que basicamente faça com que eu tenha todas as sequelas possíveis da epidermólise bulhosa. Então, eu até, fazendo um parênteses aqui, hoje eu estou até com uma dessas complicações, que eu não sei se está visível para vocês na câmera, que é a complicação de eu ter uma lesão na minha córnea nesse momento. Então, o meu olho vermelho aqui não é nada que eu tenha feito de errado, mas simplesmente porque eu estou com uma lesão aqui, que eu estou tendo que lidar com ela, e estou até de atestado médico por causa disso e tudo. E uma das características do tipo de epidermólise bulhosa que eu tenho é a questão das atrofias. Então, isso faz com que, né, para aqueles que conseguem ver, com que eu tenha atrofia nas mãos, né? Então, as minhas mãos, os meus dedos, eles estão posicionados como se eu tivesse fechado a mão para dar um soco em alguém. Só que o próprio organismo faz com que haja um revestimento de uma camada de pele que faz com que os meus dedos eles estejam ali encapsulados, né? E mesmo que eu faça cirurgias, a própria doença faz com que esse processo de encapsulamento aconteça novamente. Então, isso me torna uma pessoa com deficiência. Mas isso é de um dos subtipos da epidermólise bulhosa. Existem todos os outros subtipos em que não se tem uma característica que possa ser classificada como deficiência propriamente. Mas que a pessoa, sim, ela vai ter a fragilidade da pele, então ela executar certos trabalhos, então trabalhos um pouco mais braçais podem ser mais complicados, porque podem provocar lesões, caminhar longas distâncias, ficar muito tempo em pé, tudo isso pode provocar lesões nos pés, por exemplo. E muitos de nós, apesar de às vezes não ter lesões, tantas lesões aparentes, muitas vezes a gente tem cicatrizes. Então, eu sempre comparo muito com o pessoal que tem neurofibromatose, né? Que eles têm alterações, né, visuais no rosto, ali na aparência. E isso faz com que sejam grupos de pessoas que sofrem preconceito no mercado de trabalho. Então, muitas vezes, para essas pessoas se empregarem, mesmo, perdão, se empregarem, elas têm dificuldade de se empregarem pelo simples fato de ter cicatrizes pelo corpo, pelo simples fato de terem perdido as unhas por causa da epidermólise bulhosa, que é uma possível característica também. E isso faz com que se gere um preconceito. Só que esse
grupo que tem uma perda de unha ou que tem uma quantidade grande de cicatrizes, mas que não tem a atrofia das mãos como eu tenho, não é amparado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque não é considerado uma deficiência, mas sofrem discriminação do mesmo jeito, né? Principalmente período escolar, para ser matriculado nas escolas, e o ingresso no mercado de trabalho, principalmente na iniciativa privada. Então, algo que eu venho trazendo essa ideia há vários anos, aí, como eu disse, na esfera federal, é a gente conseguir uma forma da gente equiparar. Não sei se seria necessário para todas as doenças raras, mas alguns grupos de doenças raras que têm principalmente essa alteração física, né, que envolvem essa alteração em aparência, eu vejo que é muito necessário que essas pessoas também estejam amparadas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, para que elas consigam ter acesso a esses direitos, para que elas consigam ter uma melhor qualidade de vida. Porque as formas mais graves, a gente tem toda a questão do tratamento, que a gente sabe que hoje em dia o tratamento das doenças raras, de uma maneira geral no Brasil, é muito complexo. E é um tratamento caro, a gente precisa utilizar curativos importados, curativos especiais, porque a nossa pele, ela não suporta um esparadrapo, ela não suporta uma fita crepe. Se eu pregar uma fita crepe no meu braço, na hora que eu for retirar, a pele vai sair junto, né? Então, tudo isso demanda um custo muito alto, principalmente eu que tenho uma forma muito grave. As formas mais leves, elas não costumam ter esse custo tão alto de tratamento, mas elas têm uma dificuldade muito maior no diagnóstico. Perdão. Porque se confunde com outras doenças de pele, se confunde com outras doenças bolhosas que existem, e principalmente se a gente for aí para os interiores do Brasil, a gente sabe que nenhum médico tem obrigação de conhecer as 8.000 doenças raras que existem, segundo a Organização Mundial da Saúde. Mas hoje, com todo o acesso à tecnologia que a gente tem, eu vejo que existe talvez uma falta de iniciativa, para a gente usar um termo aqui mais ameno, das pessoas buscarem informações, dos profissionais de saúde buscarem informações. Porque na época que eu nasci, na década de 80, a gente não tinha informações em português na literatura. E hoje a gente tem, embora, claro, a literatura internacional vai ser sempre melhor, muito mais ampla, mas hoje a gente tem os sites das associações, a Associação Nacional, que é a Debra Brasil, a gente tem diversos artigos, diversas fontes de informação que são confiáveis. E os profissionais de saúde, eles têm essa falta de iniciativa de buscar as melhores informações, de buscar as informações corretas para fazer ali pelo menos um diagnóstico correto naquelas pessoas. Então, são pessoas que chegam, que têm formas leves da epidermólise, que muitas vezes chegam à idade adulta sem ter um diagnóstico. Né? Então, sem um diagnóstico, como é que elas vão conseguir fazer um tratamento adequado? Como é que elas vão ter uma qualidade de vida adequada? Como é que elas vão acessar aí os direitos delas de maneira adequada? E elas vão sofrer discriminação por algo que elas nem sabem o que é, muitas vezes, né? Então, isso que eu vejo que são as maiores dificuldades aí. E eu acho que seria muito importante a gente conseguir pensar em uma maneira de a gente conseguir fazer essa equiparação das doenças raras com as pessoas com deficiência. E, claro, a gente teria que avaliar uma série de coisas, teria que se avaliar da mesma maneira que se avalia os graus, né, de uma deficiência leve, moderada, severa. Nas doenças raras, a gente teria também que fazer essa avaliação para ver aí a questão dos direitos que podem ser concedidos a cada grupo de pessoas. A gente precisa muito esses direitos às pessoas com doença rara, para que a gente consiga todos consigamos ter qualidade de vida, né?
E eu acho que o mais importante que eu vejo, por exemplo, no caso da epidermólise, como eu disse, ela acaba comprometendo que a gente tenha, que as pessoas possam se empregar em trabalhos que exijam um esforço um pouco mais do corpo, um pouco mais do físico, né? E que deveriam estar empregadas principalmente em atividades que envolvam mais o mental, é esse acesso à educação, que muitas vezes essas pessoas não têm. Porque muitas vezes é uma forma leve da doença, em que quando se olha, não se vê tantas cicatrizes, não se vê tantas consequências, mas as pessoas não sabem ali por debaixo dos sapatos como é que está a pele daquela pessoa. E se ela tiver muitas vezes que andar quilômetros para chegar numa escola, ela vai desistir de ir para a escola na juventude, ela vai desistir de ir para a escola na adolescência, porque é um sacrifício muito grande para ela ir para a escola. E sem ir para a escola, sem ter ali depois uma formação técnica, uma formação acadêmica, seja lá qual o caminho que a pessoa for seguir, ela não vai estar qualificada para poder executar esses trabalhos que sejam mais mentais, ter essas oportunidades. E vão acabar caindo nos trabalhos mais braçais, que elas não vão conseguir executar, vão ser discriminadas, e aí a gente aumenta aí a nossa parcela de pessoas desempregadas, né, e dependendo de benefícios de prestação continuada, que na verdade não é o desejo das pessoas adultas com doenças raras. As pessoas com doenças raras adultas, elas desejam ser produtivas, elas desejam ser úteis para a sociedade. E muitas vezes elas não conseguem, muitas vezes elas têm que partir para artesanato, elas têm que partir para fazer culinária, bolos, doces, alguma coisa desse tipo em casa, né? Principalmente as mulheres, para elas conseguirem ali ter o sustento das suas famílias, né? Então, temos que pensar, eu acho que a gente precisa pensar numa maneira de como a gente conseguir amparar também essas pessoas que têm doenças raras, que trazem alterações físicas e que estão invisibilizadas e não conseguem ter acesso aos direitos das pessoas com deficiência. Eu não sei como está o meu tempo, gente, ainda tenho mais tempo. Ana, pelo meu cálculo, você tem mais uns 5, 7 minutinhos. Perfeito. Bem, eu queria colocar, então, um pouco dessas questões que nos permeiam, né? Que é, como eu coloquei, né? Os acessos. A gente ter esses acessos ao estudo, a gente ter os nossos acessos ao trabalho e a gente ter esses acessos ao tratamento. A gente ainda tem muito a invisibilização das doenças raras. E como eu disse, os profissionais de saúde, eles não têm obrigação de conhecer as 8.000 doenças raras. Mas a gente não tem, por exemplo, um sistema de notificação obrigatório pelo Ministério da Saúde. Então, a gente não consegue gerar estatísticas para saber quantas pessoas com determinadas doenças raras existem num determinado município, num determinado estado. As associações a nível nacional, algumas delas tentam fazer esses mapeamentos, mas a gente sabe que para qualquer tipo de doença existe subnotificação. Então, imagina para as doenças raras. Então, um caso que eu sempre gosto de lembrar, que é de uma família que eu conheço, que o pai só foi conseguir ter o diagnóstico de que ele tinha epidermólise bulhosa porque ele se casou e o primeiro filho dele nasceu com epidermólise bulhosa. E aí a mãe do bebê viu, né, aquelas lesões e tudo e questionou, não, mas o que é isso que está acontecendo? Ele, não, quando eu era pequena eu era assim. E depois foi melhorando, porque algumas formas de epidermólise bulhosa, elas progridem positivamente, outras formas elas progridem de uma maneira agressiva. E aí, nesse momento em que a família passou por essa situação, a mãe falou, não, então a gente tem que descobrir o que vocês dois têm.
Então, para vocês terem a ideia de como funcionam as doenças raras hoje, né? E isso é uma doença rara que você nasce com ela, porque a epidermose bulhosa a gente nasce com ela já se manifesta muitas vezes na própria sala de parto, no próprio manuseio ali pós-parto, já provoca-se lesões, já provoca-se bolhas. Ou senão elas vão surgir ali com poucos dias de vida, poucas semanas ali de vida. E doenças que são autoimunes e que surgem ali quando a pessoa é adulta. Quanto tempo essas pessoas rodam para tentar conseguir um diagnóstico? Eu estou com uma amiga que ela tem provavelmente alguma doença rara autoimune e que ela já até já se tornou uma pessoa com deficiência e ela não tem um diagnóstico claro do que ela tem e tentam fazer alguns tratamentos com ela, mas ela não tem um nome para a patologia que ela tem. Né? E ela é uma pessoa hoje que está na casa aí dos 50 anos, né? E a doença já surgiu aí já depois dos 45. Então, são situações como essas que a gente precisa dar atenção. A gente precisaria ter uma notificação das doenças raras obrigatória, e que a gente não tem. E essa equiparação, como eu comentei, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, para que a pessoa, independente da doença rara que ela tenha, ela consiga concluir os seus estudos, ela consiga fazer os seus estudos, para que ela possa ter acesso a ter um futuro de qualidade, sem estar dependendo de benefícios do governo, sem desistir ali da sua vida, de ficar somente em casa, porque nós ainda somos muito desenganados pela sociedade. Infelizmente, ainda é uma porção muito grande de profissionais de saúde, e principalmente eu ouço relatos de mães, principalmente dos interiores, que falam que algum médico em algum momento virou para elas e falou assim: não se preocupe, não dá bola aí para o seu filho, não, seu filho não vai vingar. Eu já ouvi essa expressão várias vezes, dita por várias mães, né? E sim, e nós somos pessoas que vingam, né? Como eu costumo dizer, já me mataram diversas vezes, né, por causa da epidermose bulhosa, porque já me deram diversas expectativas de vida. E eu estou aqui com 39 anos, com uma forma grave da doença, e estou aqui vivendo da melhor forma possível, graças a eu ter tido essas oportunidades, eu ter tido a oportunidade de ter acesso ao estudo, de ter tido a oportunidade de ter acesso à universidade, que foi onde eu tomei consciência que eu era uma pessoa com deficiência, porque antes disso eu não sabia que eu era uma pessoa com deficiência, eu sabia que eu tinha uma doença, na época não se usava o termo ainda doenças raras, né? Então eu sabia que tinha uma doença genética e tal, mas eu não sabia que eu era uma pessoa com deficiência. Então, esse também é um outro ponto muito importante. É também essa questão da gente saber informar para as pessoas a partir de qual momento, por exemplo, que uma doença rara fez com que aquela pessoa também se tornasse uma pessoa com deficiência. E a partir de que momento que ela também pode usufruir desses direitos que hoje o Estatuto da Pessoa com Deficiência nos ampara, né? Então, eu trago aí diversas reflexões para vocês, e eu acho que a gente tem que conseguir pensar em políticas públicas, em maneiras da gente forçar isso a nível federal, para que essas estratégias elas sejam realmente implementadas e que a gente consiga avançar nesse sentido. E eu compreendo a deficiência, né, a inserção das pessoas com deficiência ainda é algo muito novo. Eu nasci numa década em que as pessoas com hanseníase ainda eram isoladas nas colônias, né? Infelizmente, um passado super triste, né? Que a gente não pode esquecer dele. Então, e doenças raras ainda é um termo mais novo ainda, é um termo que já surgiu nos anos 2000.
Então, eu sei que isso é tudo muito novo, mas a gente tem que avançar nesse sentido da gente conseguir conquistar direitos para que a gente deixe de ser gasto para o governo e a gente possa se tornar pessoas produtivas para a sociedade. Que, ok, vamos gerar gastos para o governo? Vamos, porque o direito à saúde é um direito constitucional e a gente tem o direito de acessá-lo judicialmente, da maneira que for, para que a gente consiga, via SUS, via plano de saúde, da maneira que for. Mas a gente tem que avançar ainda mais nesse sentido, para que nós, pessoas com doenças raras, possamos permanecer o maior tempo possível produtivas na sociedade. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e vamos ver o que a gente consegue fazer a nível de futuro com essas reflexões que eu trago para vocês. Muito obrigada. Doutora Ana, mais uma vez eu quero te agradecer. Essa palestra foi ótima. Infelizmente, a gente tem um tempo curto, mas é muito esclarecedora. A gente que lida mesmo, que trabalha com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, sabe como pessoa com deficiência, as mazelas, o capacitismo que existe muito na nossa sociedade, mesmo como pessoa com deficiência, a dificuldade mesmo de inserção, preconceito. Então, agora, principalmente no caso que a gente tem visto das doenças raras, né? Que ainda tem problemas, até mesmo na saúde pública, as dificuldades. A gente pode, por exemplo, tentar pleitear um projeto de lei para poder equiparar a doença rara, no caso, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele é muito geral, ele não tem as suas especificidades, ele não é específico, então tem algumas lacunas que podem ser implementadas com um projeto de lei. Isso aí é uma ideia. Assim também como uma análise biopsicossocial mais efetiva também, e através disso, como você falou, até mesmo as escolas, né? Até mesmo as escolas que trabalham desde as escolas, capacitação, conscientização, e através disso poder desenvolver, porque a pessoa com deficiência, como qualquer outro, como sempre dizem, e ela tem todo o direito à saúde, educação, e isso está assegurado na própria Constituição Federal, além da Lei Brasileira de Inclusão. Então, assim, é muito bom, eu agradeço, assim, foi uma aula e por poder conhecer nós todos, né? Agora nós vamos agora falar sobre a esclerose múltipla. É, também essa palestra é sobre o dia de conscientização mundial da esclerose múltipla e nesse momento nós vamos falar com a doutora Marisa Souza, ela vai falar sobre esse assunto, ela é advogada, ela tem esclerose múltipla há 11 anos, ela é pessoa com deficiência, e também ela é pós-graduada em Direito Público, então nesse momento eu quero passar a palavra para ela poder falar um pouco da história, também dar seguimento, né, do que a gente já tem tratado, enfim. Passo a palavra para você, doutora Marisa. Muito obrigada, boa noite a todos. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui. E como eu apresentando uma pessoa com esclerose, justamente nesse mês tão importante para nós, que é o mês da conscientização da esclerose múltipla, né, o Agosto Laranja. Então, no dia 30 de agosto, nós comemoramos o Dia Nacional da Conscientização da Esclerose Múltipla, que foi instituído em 2006, justamente com a intenção de divulgar informações, falar um pouco mais sobre a doença rara, né, que poucas pessoas conhecem, informar sobre a forma de diagnóstico sobre ela, de tratamentos, porque nós temos cerca de 40 mil pessoas no Brasil com esclerose múltipla, e pouco se fala sobre esclerose, pouco se entende sobre isso. E então, inicialmente, esclerose múltipla é uma doença neurológica, crônica, autoimune, ainda não há cura, há menos tratamento para poder melhorar a qualidade de vida da pessoa com esclerose múltipla, e ela se forma justamente de qual forma como ela age no organismo. O sistema imunológico da pessoa com esclerose múltipla, ele simplesmente é como se não reconhecesse o próprio organismo.
e ele ataca o sistema nervoso central, composto pelo cérebro e a medula. De forma que a chamada bainha de Merina, que é uma camada de tecido adiposo, de gordura, que protege os filamentos de axônios nos neurônios, permite a transmissão de informações, sinapse nervosa entre um neurônio e outro, ela é corrompida. Então, é como se fosse um fio elétrico desencapado. As informações ficam soltas no cérebro e, com o tempo, com determinadas lesões, dependendo de onde é afetado, geram, geram sintomas diferentes na pessoa com esclerose. Então, é uma doença bastante complexa que eu sempre falo. Não há como comparar uma pessoa com esclerose com outra, porque simplesmente não se sabe quando vai ocorrer, onde vai ser afetado, né? E também a esclerose diferencia muito a respeito com relação ao redor da pessoa. O ambiente familiar, por exemplo, em que ela está inserida, tem muita influência também na forma como a patologia vai evoluir ou não. Né? E isso já é bem retratado pela parte biopsicossocial, quando se fala de esclerose múltipla. Por isso a importância do tratamento, né? Acompanhamento psicológico, psiquiátrico, em todos os níveis. A primeira coisa quando você tem um diagnóstico de esclerose, já encaminhar para um psicólogo. Justamente porque é difícil você ter um diagnóstico tão agressivo, né? Eu descobri aos 18 anos de idade, quando entrei na faculdade de Direito, e logo ali no início eu já sofria aquela questão do capacitismo, né? Já viravam para mim e falavam, mas eu acho que não vai conseguir terminar a faculdade. Não vai conseguir, vai ter esclerose. Mas como assim? O fato de eu ter esclerose não quer dizer que eu não vá ter condições, capacidade para poder concluir minha faculdade. Eu sempre falei, só eu posso dizer até onde eu vou. Então, desde o início, eu enfrentei vários surtos, como nós falamos. Surtos são processos inflamatórios, né, de, 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 no sistema nervoso central atingido pelo sistema imunológico e que dura mais de 24 horas. Eu fui já internada em estado grave 11 vezes. Né? O ano passado, inclusive, foi a 10ª vez, dia 23 de agosto, quando eu fiquei paraplégica. Então, eu me tornei uma pessoa com deficiência, né, além de pessoa com doença rara, né, com doença esclerose, uma pessoa com deficiência em 2016, quando eu entrei na minha pós-graduação, e logo no primeiro semestre, eu perdi o movimento de todo o lado direito. E a consequência disso, quando eu consegui me recuperar com muita dificuldade, foi ter ficado chamando hemiparesia parcial. No lado inteiro direito, eu não sinto como o outro. É como se você pegasse um local, eu sinto ao redor, um formigando, dormente. É como se pesasse 100 quilos no meu braço, 300 quilos na minha perna. O rosto formiga, muitas vezes tem dificuldade para comer. Né? Então, isso não é algo visível. Isso não é algo visível. E é muito complicado você ter uma situação como essa para poder explicar para as pessoas, porque as pessoas muitas vezes não vão respeitar. E até porque as pessoas são muito visuais ainda. Acham que você tem que aparentar que você não está bem, você tem que aparentar, se eu estiver arrumada, eu não tenho absolutamente nada. Não é assim que funciona. Eu sempre carrego comigo que eu tenho que me olhar no espelho e olhar, por mais que seja difícil, olha, Marisa, vamos, você pode, você consegue, é você que determina até onde você vai. Então, vamos. Por mais que seja dentro, hoje respeitando os meus limites, e não mais pela imposição de que os outros pensam que eu posso fazer. Porque eu tenho que respeitar os limites. A consequência que pode vir é para mim, não para mais ninguém, né? Então, são 11 anos de diagnóstico, 11 anos e 7 meses de muita dificuldade, muita luta. E no dia a dia, enfrento várias dificuldades, né? Eu tenho, além de esclerose, outras 4 patologias, como a fibromialgia, né? Hipoglicemia crônica, transtorno de ansiedade generalizado, TAG, inclusive, que é muito estigmatizado pela sociedade, né? Então, além disso, eu passo mal várias vezes, muitas vezes eu tenho espasmos musculares muito pesados, e é comum acontecer na esclerose. E espasmos que duram horas. De forma a entortar meu braço, eu dobrei a minha perna, contraí, e eu ficar arrastando a perna, eu tenho que deitar, eu não consigo ouvir o barulho perto de mim, eu não consigo fazer absolutamente nada. E eu não há remédio para me fazer voltar ao normal, eu tenho que esperar, simplesmente, porque eu tenho uma carga lesional muito alta já. Então, não é como as pessoas querem que seja. Por mais que aparente, né? Que eu posso fazer tudo no tempo, tudo, absolutamente tudo, sem nenhum tipo de dificuldade. Não, eu tenho dificuldade sim, mas não são visíveis. Né? E aí que nós passamos pensando na Lei Brasileira de Inclusão, né? Mais conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146. Bom, ela foi destinada para assegurar, né, para dar efetividade
os direitos que foram discutidos, inclusive, na Convenção Internacional da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. É um conjunto para dar somente essa igualdade, o exercício dos direitos e liberdades das pessoas, né, com deficiência, visando essa inclusão social, a cidadania. Porém, o que eu diria, ela trouxe um marco muito grande no Brasil, de fato, concordo. Trouxe realmente muitas mudanças, trouxe. A primeira delas, eu diria, é o conceito de deficiência. Se parou de tratar uma deficiência como algo estático, né, como algo realmente biológico apenas, mas passou a se tratar como um conceito de um resultado de interações, de barreiras impostas pelo meio, com barreiras, limitações, né, de natureza física, mental, intelectual e sensorial de cada indivíduo, né, como exposto no segundo artigo da lei. Porém, o que eu vejo já de pronto nesse artigo é que ele não deixa muito claro se ele abrange pessoas ali com deficiências invisíveis, como é comum ocorrer com uma pessoa com esclerose múltipla. Quando eu falo aqui de natureza intelectual, sensorial, mental, muitas das situações são visíveis. E a maioria das nossas esclerose são invisíveis, muitas vezes isso acontece. E aí acontece que isso não nos protege de preconceito, né, do desrespeito das pessoas, das discriminações, porque senão, como é que nós vamos comprovar? Como que eu vou comprovar? Quando eu não estou passando mal, quando estou normal, as pessoas acham que eu não tenho absolutamente nada. E aí há um preconceito enorme. Já ocorreu recentemente, quando eu estava paraplégico, né, eu estava ali numa audiência virtual, por exemplo, e um juiz, eu mencionei que estava em recuperação de um surto, falaria menos, porque eu estava fraca, mas falaria. Até porque tinha uma parte que é específica de esclerose múltipla que eu teria que falar, né? O juiz não tem obrigação de saber, evidentemente. Eu estava com o assessor e o que o juiz fez foi cortar meu microfone. Ele cortou meu microfone. Eu estava do lado da autora. Meu microfone ficou cortado até o final da audiência. Eu falei, eu não vou cortar, meu vídeo vai ficar ligado. Porque eu achei até que foi um equívoco, porque foi tão absurdo. Eu falei, não, foi um equívoco. Eu levantei a mão 3 vezes. E a outra advogada até falou, Excelência, a doutora gostaria de falar, não, foi acordado que só o advogado fala. Eu estava morrendo de dor, com toda a dor do mundo, para poder estar ali exercendo o meu trabalho, fazendo o que eu deveria fazer de proteger o direito da minha cliente com esclerose múltipla, de explicar o porquê que eu precisaria de um relato de determinado médico X, entrando na esclerose múltipla, que só eu poderia falar. Eu tive que digitar tudo para o outro advogado, porque eu não tinha fala, doutor. Foi uma das cenas mais absurdas que eu vivi na minha vida. Foi realmente um momento em que eu mantive forte aquele momento, mas quando eu cheguei em casa, eu chorei de raiva, de imaginar como que a pessoa... Eu fui desrespeitada não, muito mais como advogada, como ser humano. Não só a mim, como a pessoa que estava ao meu lado com esclerose múltipla. Então, o que eu poderia fazer? Eu não tinha fala, então é um absurdo para mim. E isso que eu falo, quando a gente tem a lei, né, Estatuto da Pessoa com Deficiência, realmente trouxe muitas mudanças, sim, mas em alguns dos pontos, por exemplo, com relação à esclerose, eu não diria que muitos pontos estão descobertos. Como, por exemplo, se é para dar efetividade à proteção da pessoa com deficiência, exemplo, e já deixando claro, a esclerose múltipla não é deficiência, mas a pessoa pode se tornar uma pessoa com deficiência, como eu me tornei, né? Porém, e aí temos no básico, por exemplo, para um diagnóstico de esclerose múltipla, o mínimo que se pede são ressonâncias de crânio, né, e de coluna cervical. O hospital referência de Brasília para tratamento de esclerose múltipla é o hospital de base. Infelizmente, há 15 anos, a máquina de ressonância magnética do hospital de base está quebrada, tá? Há 15 anos ela está quebrada. No hospital de referência, tratamento de esclerose múltipla. Isso é da efetividade? Não, não é da efetividade de direito. Então, se eu estou referência, vem pessoas de outras unidades da federação para tratar em Brasília, porque supostamente é o melhor lugar. É assim que é o melhor lugar? É um lugar onde muitas vezes faltam medicamentos que portadores, pessoas com esclerose, perdão, ficam 2, 3 meses esperando a medicação chegar para se tomar. E isso quando se tem no rol das medicações, que, por exemplo, infelizmente, para o CDT, o protocolo de diretrizes terapêuticas, né,
realmente da Conitec, não há a previsão de medicamentos para as formas progressivas da esclerose múltipla, que são as piores formas. Como que eu não tenho, por exemplo, um Ocrevus, chama Ocrelizumab, um medicamento que é muito indicado para a forma primária progressiva, porque existem 3 tipos mais reconhecidos, apesar de outros lugares citarem os tipos, os reconhecidos mais são 3 tipos de esclerose múltipla, né? Emitente recorrente ou surto-remissão, quando a pessoa tem um surto e depois ela retorna parcialmente ou totalmente, né, daquele surto, aquela função que foi comprometida. Temos também a primária progressiva, que ela não tem surtos claros, mas ela vem piorando ao longo do tempo, sempre deixando sequelas. E temos a secundária progressiva, quando você começa com a remitente recorrente, tendo surtos, e com o passar do tempo, geralmente após 20 anos, você passa para um tipo, já que você não apresenta mais surtos, e começa só a piorar gradativamente. Para as formas progressivas, justamente não tem medicamentos. O ocrelizumab, o Ocrevus, como chama também, que é muito indicado para a primária progressiva, ele não está na lista do SUS. Muitas pessoas precisam judicializar essa medicação. Essa medicação custa, em média, quase 50 mil reais. Ela é tomada de 6 em 6 meses. Ou seja, a gente sabe muito bem que, por mais que a Defensoria Pública tente fazer o melhor e faz, de fato, o melhor que eles podem, eles não têm um tempo para poder ser minuciosos em cada petição, como nós precisamos na esclerose múltipla. Preciso dizer, como falo para as pessoas, qual é o tipo de esclerose que a pessoa tem, qual o medicamento que ela toma, como é que está o grau de piora dela, avaliar, fazer todo o conjunto, como o senhor falou, biopsicossocial, tudo análise, para fazer uma petição. E eles não têm esse tempo. Mas, ao mesmo tempo, será que todo mundo tem condição de pagar um advogado particular para poder correr atrás de medicamentos, para poder viver? Isso é dar efetividade aos direitos da pessoa com deficiência? E mesmo que a pessoa não tenha deficiência, isso não é dar efetividade. Isso não é dar efetividade. Então, a gente discute muito sobre isso. O fato de ser doença rara, né, como tantas outras, como a doutora bem disse, isso não nos torna, não tira o nosso direito à saúde, o nosso direito, né, justamente a correr atrás de uma melhor qualidade de vida, o mínimo. Eu, por exemplo, depois de muitos medicamentos, todos, né, cumprindo os requisitos do STF, possuo dor crônica, o que geralmente esclerose gera dor, mas quando você tem uma carga lesional muito grande, você pode tirar até a dor crônica. No meu caso, morfina não funciona mais. Eu fiz meu próprio processo para tomar um tipo de canabidiol específico, que vem de fora do Brasil, e de 6 meses é liberado para mim. Mas que melhora 15% da minha dor. Mas melhora algo, é o meu direito de ter uma melhoria de qualidade de vida. E no Brasil, quando você não passa, você tenta vários medicamentos, muitos deles sequer tem. Fica em falta. Num hospital que é referência, num lugar que realmente se preza, se diz que estão tanto, realmente o Estatuto, entendeu, trouxe várias modificações, trouxe no conceito de modificação, e eu diria que trouxe várias modificações para as pessoas que têm deficiências visíveis, tá? Mas para as invisíveis, não se deixa claro aqui. Não se deixa claro. Então, eu realmente diria que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele não abrange plenamente como deveria a pessoas com doenças, com deficiências invisíveis, como a esclerose múltipla, como todo, a doença em si, esclerose múltipla. A começar pelo fato de não dar efetividade no básico, né? No fornecimento de medicamentos para que as pessoas possam ter a qualidade de vida e, em outras situações, o direito de viver, não só de ter qualidade de vida. Então, é algo muito mais grave, é algo muito mais grave, de fato. E que, honestamente, se a gente vê, são várias falácias, falas e falas de melhoria que vão fazer centros de referência para as pessoas raras, mas que nunca saem do papel. Nunca saem do papel. E aí nós temos associações, né, como, por exemplo, aqui em Brasília temos a APAmigos, que é uma excelente associação, que, junto com a Febre Raras, a Fundação de Associações de Doenças Raras, criaram, por exemplo, um espaço, junto com outras associações, criaram um espaço Mundo Raro, né, na tentativa de dar ali o acesso às pessoas a tratamentos que eles têm uma dificuldade imensa de conseguir mostrar ao público. Por exemplo, um psicólogo, um psiquiatra, né, por exemplo, é uma dificuldade enorme de se conseguir, se nem o básico da ressonância, para diagnosticar esse transtorno que você não tem, imagine o tratamento restante, o suplementar. Então, no Espaço Mundo Raro,
ali foi criado, e, né, dou os parabéns para essa criação, né, foi até a inauguração este ano, em que tem ali o apoio de um psicólogo, né, vão começar a dar apoio odontológico, tem ali a parte jurídica, então é justamente dar o amparo. E o que, infelizmente, em basicamente 9 estados, até onde consta, no Brasil, não se tem associação alguma. Imagine, então, como é que uma pessoa com uma doença como essa tem um amparo. Se quer ter um amparo do Estado. Então, é difícil. Então, 9 é muita coisa, na minha concepção, 9 estados, porque não tem sequer uma associação. Então, nós temos a Associação Brasileira de Esclerosia Múltipla, sim, ela está ali para fazer reabilitação, basicamente, de pessoas, né, com suas sequelas, enfim, e tem o apoio da Federação, né, de Associações, a Federação Internacional, né, mas essas associações são muito importantes justamente para fazer aquilo que, infelizmente, o governo não faz, porque não tem políticas públicas como se deveria ter para dar o amparo para a pessoa com esclerose, para a pessoa com deficiências invisíveis, né? E justamente, eu acho que, por mais que se tenham tido alterações, como justamente a inclusão escolar, se eu disser para os senhores aqui que eu mesma, por não conseguir mais escrever por conta da minha hemiplegia, né? Eu sou destra, eu precisava de um computador. E mesmo em um lugar particular, o que eu ouvi inicialmente foi: ah, não temos computador para você e nem ninguém que possa te ajudar. Me desculpe. Como assim? Se isso acontece no particular, imagine no público. Entendeu? Eu demorei, graças a depois corrigiram o erro, corrigiram aquele erro, né? Graças a Deus que depois pode ser aproveitado por outras pessoas, também com doenças graves, né? Com dificuldades, mas eu fico pensando como era o público. Numa escola pública, por exemplo, hoje até nós temos dificuldades até em coisas básicas, né? Na sociedade. Vemos, por exemplo, nas ruas. Vemos uma rampa de um lado, uma descida, né? Por exemplo, uma pessoa com deficiência, uma descida de um lado, mas do outro lado não tem uma subida para o cadeirante, por exemplo. A gente vê muito isso na sociedade. A gente vê em vários lugares, né? Rodoviária, muitas vezes, que param de funcionar ali a escada rolante, o elevador, e como uma pessoa com deficiência vai se virar sozinha? Muitas vezes temos rampas que não têm acessibilidade suficiente porque foram projetadas de uma forma que a pessoa foi pensado que o cadeirante está sempre com o apoio de alguém empurrando aquela cadeira de rodas para ele. Mas não, hoje em dia, gente, os tempos mudaram. Uma pessoa com cadeirante, ele faz tudo sozinho, muitas vezes. Mas se eu não tenho uma rampa com uma inclinação adequada, ele não vai conseguir sozinho. Ele vai sempre precisar de chamar a ajuda de alguém. E aí isso não dar a efetividade e a liberdade da pessoa com deficiência. Não é tirar essa liberdade, é impor obstáculos. Já deveriam ter sido alterados há muito tempo, né? E, infelizmente, não são. Demoram muito tempo, né? A gente tem inovações, né? Justamente como criminalização da discriminação, que até, inclusive, pode chegar a 5 anos, né, de reclusão, dependendo do tipo de discriminação, quando, por exemplo, até de modo virtual pode ocorrer. Mas, como eu digo, no básico, nós não tivemos alterações para pessoas com doenças raras, né? Com deficiências invisíveis. Então, eu diria que há muito a se fazer. Há muito a se fazer de políticas públicas, há muito a se lutar, né? Para que essas pessoas tenham, de fato, uma melhora de qualidade de vida, que tenham realmente o direito a exercerem todas os direitos e garantias fundamentais que nós temos realmente resguardados pela Constituição, mas que na prática, infelizmente, nós temos essa dificuldade para exercermos, né? Até mesmo, como falei, para diagnosticar simplesmente, para se ter o diagnóstico da esclerose, muitas vezes que é confundida com outras patologias, né? E que necessita de vários exames, mas que no público, dependendo da forma e da demora que se tiver, a pessoa muitas vezes já se torna uma pessoa com deficiência, a pessoa pela demora do Estado de fornecer aquele equipamento, aquele exame, para que a pessoa pudesse descobrir a patologia. Ou muitas vezes não temos profissionais capacitados para aquilo ali. Eu falo sempre para os meus colegas advogados, não se trata de dizer apenas que a pessoa é portadora, a pessoa é uma pessoa com esclerose múltipla, mas trata de dizer
o tipo de esclerose, de forma minuciosa sobre a condição da pessoa com esclerose múltipla, para que eu possa adiantar o processo, para que eu possa solicitar um médico especialista numa perícia, né, para que a gente possa realmente dar efetividade aos direitos, né, como se deve ser, e buscar aquilo que o Estado não faz por si só, né, que deixa lacunas como deixou lacunas, infelizmente, no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas justamente eu, como advogada, com muita honra, né, pós-graduada, que ainda estou aqui atuante, apesar de tantas lesões, e que já ter ouvido já de, né, certas pessoas, já ouvi, não fale que você tem esclerose, pois ninguém vai querer te contratar. Bom, o que eu digo hoje para as pessoas, e digo sempre, eu não faço questão de uma pessoa preconceituosa que me contrate, não. Eu tenho uma coisa que eu mais me orgulho é poder advogar para pessoas que têm esclerose, pessoas que convivem com a mesma patologia, mas que confiam plenamente em mim, mesmo sabendo das minhas dificuldades, são diárias, apesar de não serem visíveis. Então, é uma honra poder lutar por esses direitos que, infelizmente, muitas vezes os estados nos deixam descobertos. Eu agradeço muito pela oportunidade de falar um pouco sobre a esclerose múltipla aqui, os tipos de esclerose, falar um pouco sobre a nossa luta, né? E agradeço, fico muito honrado realmente pela sua participação, muito honrado pelo convite de estar aqui. Obrigada, doutores. Muito obrigada. Doutora Marisa, primeiramente, eu quero parabenizar, assim como eu parabenizei a doutora Ana. Essa palestra foi excelente. Principalmente, eu pontuo no que você falou. Eu prefiro advogar para pessoas que não são discriminatórias, não são preconceituosas. Ou seja, você não esconde a sua condição de pessoa com deficiência ou esclerose múltipla. As pessoas, você não tem, nós não temos que nos adequar à sociedade. A sociedade é que tem que se adequar à pessoa com deficiência. Não Exatamente. existe isso. Uma Porque frase que eu muitas sempre digo. vezes, porque as pessoas acham que nós precisamos nos adequar. Não, Isso não existe. Nós é o oposto. existimos dentro da sociedade. A exclusão, e o capacitismo, como foi falado, o preconceito, ele é embutido dentro da sociedade para exclusão, desde a década de 70, se a gente puxar um histórico lá atrás. Então, a sociedade, ela não quer, a maioria, hoje melhorou bastante, mas eu falo no âmbito geral, não quer reconhecer que nós, pessoas com deficiência, temos os direitos. Que a própria lei Exato. de inclusão fala no seu artigo 10º que a violação do princípio da dignidade da pessoa humana, a não discriminação e tantos outros artigos. Olha, foi sensacional. Eu nem vou começar a falar, porque assim, a sua palestra foi excelente, trouxe vários esclarecimentos no que tange até a esclerose múltipla, a essa questão da saúde mesmo, a necessidade de desenvolver políticas públicas, dificuldades até mesmo de conseguir remédios, mesmo na própria rede pública, essa dificuldade, por exemplo, de muitas vezes até determinados remédios não estão funcionando para uma pessoa com esclerose múltipla. Então, a gente tem o governo, o Estado a nível federal, estadual, municipal, ele tem que ter esta empatia, este olhar diferente para saber qual tratamento é o melhor para a pessoa com deficiência ou esclerose múltipla. Então, assim, é uma questão assim sensacional, eu acho, e parabenizo mais uma vez você como advogada também, não ter deixado que aquela situação passada tenha violado suas prerrogativas também, que foi violado, mas você não desistiu e foi defender os seus direitos. É assim que a gente precisa de pessoas como você para a gente poder ter os nossos direitos, seja advogados, seja sociedade civil, respeitados. Eu sempre falo Sim. dessa forma. Eu queria dizer a frase que eu sempre falo, doutor. Se nós escondemos nossas deficiências, ou o quadro que temos, ainda que não temos nenhuma deficiência, nós não vamos poder exercer os nossos direitos. Eu não posso omitir isso. Se eu quero que eles sejam respeitados, eu preciso dizer o que eu tenho e manter firme, independente do preconceito que às vezes dói. Às vezes dói. Mas a gente tem que se manter firme para que as pessoas
possam entender e respeitar, e que a sociedade vai aos poucos se adequando a realmente respeitar a nossa situação, porque nós não temos que realmente, como o senhor falou, desadequar a sociedade, é o contrário, é o oposto, é o oposto. Com certeza. Nesse momento, eu queria passar a palavra. Quem tem alguma dúvida ou alguma pergunta, tanto para a doutora Ana, no que ela falou, quanto a doutora Marisa, Eu também queria pode, falar depois. estamos à disposição. Por favor, coloque o seu nome no chat, quem tiver, e a gente vai falando, coordenando assim. Tá. Eu queria fazer. Pode falar, doutora Thais, depois eu falo. Eu queria fazer só uma colocação, cumprimentar a primeira doutora Marcela, né? É uma honra revê-la, doutor Pons, meu presidente, doutora Ana e doutora Marisa, pessoas com deficiência, mulheres com deficiência. Eu achei brilhante tudo que vocês falaram. Eu já tenho minha advocacia, né, há 22 anos, trabalho há mais ou menos 20 anos, 15 anos com pessoa com deficiência. A doutora Marisa abordou muito bem a judicialização, trabalhei com judicialização no SUS, plano de saúde, no escritório faço até hoje. Então, assim, realmente eu vejo uma grande dificuldade, porque as pessoas com deficiência, assim como quem não tem deficiência, mas tem um problema de saúde, não pode esperar um remédio, não pode esperar um tratamento, e a evolução acontece. Concordo com o doutor Ponce, das políticas públicas, tentar um projeto de lei, algo mais específico. Realmente é de se lamentar não ter as instituições, né, referência à pessoa com deficiência que está realmente com algum tipo de problema realmente de esclerose. Aqui no Maranhão, eu estou falando do Maranhão porque eu estou aqui passando 2 semanas a trabalho. Nós temos aqui em São Luís, na capital, o interior não tem. Quem está aqui no interior não compartilha de uma associação. É uma luta muito individual, é difícil, as questões das medicações. Então, assim, hoje eu quero deixar realmente claro que atuar na advocacia nessa área realmente é muito difícil, eu vejo no escritório. Agora, quando você atua como a doutora Marisa, que é uma mulher com deficiência, uma advogada com deficiência, realmente eu acho que ela enfrenta, como a senhora falou, muita dificuldade do preconceito. Então, a senhora está de parabéns, de levantar realmente essa garra, essa vontade de lutar pela nossa classe. Eu digo nossa classe porque eu tinha um filho com deficiência. Então, assim, eu me vejo muito humanizada, sensibilizada e irritada quando o judiciário não colabora, o SUS não colabora, e a gente fica de mãos atadas, né, doutora? Então, assim, é saúde, saúde não espera. Então, assim, parabéns pela sua atuação. Eu estou Obrigada, muito assim, obrigada. maravilhada com a sua realmente vontade de fazer a sociedade e a justiça, principalmente, entender a necessidade que não espera, que é a saúde. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora, de verdade. Doutora Marcela, Não, tem a palavra. pode deixar que eu falo no final. A Mariana e a Denise levantaram a mão. Vou passar então Então, para a Mariana primeiro, por favor. Boa noite. Eu estou me procurando aqui, me achei. Bom, primeiro parabenizar as pessoas que falaram. É muito legal as falas, muito enriquecedoras, né, para o nosso universo. Eu sou mãe de uma criança com uma doença rara, chama Síndrome de Prader-Willi, e é uma doença que afeta o hipotálamo e a produção de diversos hormônios, né? Dentre eles o hormônio do crescimento, o hormônio da saciedade, e essa síndrome é bem complicada. Ela é conhecida como a síndrome da fome, porque a pessoa fica 24 horas sentindo fome, não tem a saciedade. Então, é uma das principais causas de obesidade genética, né, de causa genética, e muitas crianças vêm a falecer antes dos 15 anos, né, porque aí ficam com problema de coração, de rins, etc., por conta dessa hiperfagia e da obesidade, tudo que isso acarreta, né. Também tem atraso motor, atraso mental, cognitivo. Bom, obrigada pelo convite de participar aqui no meio de vocês.
E a minha fala vai no sentido assim, o que eu tenho encontrado muita dificuldade é o seguinte, é a desatualização do rol da ANS, né, para alguns medicamentos e para alguns procedimentos que são fundamentais e essenciais na síndrome, no tratamento da síndrome. Não tem tratamento, mas tem como a gente ir mitigando alguns efeitos, né, para tentar manter uma certa qualidade de vida. E aí fica muito, a gente fica desamparado, porque pelo convênio, se você vai judicializar, aí só se estiver no rol da ANS. Não, enfim, pelo convênio, se tiver no rol da ANS. No SUS, se tiver no rol da ANS. Então, o rol da ANS, ele é, assim, uma grande referência, mas ele não se atualiza com os estudos médicos, com as indicações clínicas. Então, tinha que ter uma ponte, um diálogo, né, mais constante, né? E eu vejo que a gente tinha que também conseguir uma melhor comunicação entre esses pontos focais muito importantes, como, por exemplo, esse núcleo da OAB, a comissão do Senado, né? E tentar, enfim, caminhos, né? Caminhos que nos levem a um tratamento mais adequado às pessoas que precisam, né? E esse levantamento demográfico que foi falado na primeira fala seria muito importante juntar. Aqui no DF a gente tem as escolas especiais, né? São as precoces, que são muito boas e lá seria um grande núcleo de levantamento demográfico dessas doenças, dos portadores de deficiência, mas isso tinha que estar muito mais documentado, tinha que ser uma política nacional, né? Então, é isso que eu gostaria de colocar. Eu, como pessoa física, né, uma pessoa comum, não sou advogada, sou apenas uma mãe, né, que fica nadando contra a corrente para buscar aí as coisas que a minha filha precisa. Eu sinto que eu fico sem saber a quem recorrer, aonde recorrer. Não tem no hall da ANS. Então, sinto muito, não tem. Aí a gente fica de braços atados, né? A impressão que eu tenho, assim, do meu lugar de leiga é que se não tem no hall da ANS, então fica complicado, porque o convênio não é obrigado, o SUS também não tem, então a gente vai para onde? Né? Porque se tudo que a gente for precisar, a gente tiver que entrar na justiça, meu Deus, quem é que vive assim, na verdade? Isso tinha que estar mais dinâmico, mais sendo alimentado de uma forma mais dinâmica, mais correspondente com a realidade dessas pessoas. Então, é isso que eu queria deixar, e obrigada por participar aqui com vocês. Gratidão, Mariana, pela sua palavra, por tudo que você falou. Eu só gostaria de ressaltar que você falou uma coisa, eu sou apenas uma pessoa física, não sou advogado, mas você é uma pessoa que tem um filho com deficiência, ou seja, você luta pela causa, você sabe as mazelas, as dificuldades do que ele passa. Então, eu não acho um demérito, na verdade, eu acho que é uma grande, porque é um amor muito grande que você tem pelo seu filho, e acaba que isso beneficia também outras pessoas. E concordo contigo, a ANS, apesar de ter uma modulação, agora que nós tivemos uma modulação, ainda há muito a que se fazer, há muito a que se desenvolver. A gente já falou, até a doutora Marisa falou, e ela pode falar melhor também, sobre novos medicamentos, enfim, a gente precisa trabalhar, e você nos deu uma outra ideia de falar posteriormente sobre esse assunto, sobre os rol da ANS. Mas eu te agradeço, e eu passo a palavra agora para a Denise, certo? Obrigada. Achei. Denise. Denise, desculpa. Gente, boa noite a todos. Obrigada por poder participar dessa coisa tão linda. Começando pela doutora Ana,
Doutora Ana, quando a senhora começou a falar, me tocou muito, porque quando eu estava na quinta série, eu tinha uma amiga chamada Lúcia, que ela tinha uma síndrome, tá? Eu não sei exatamente porque era uma criança, mas pelos aspectos e pelas características que foi colocado, é muito parecido. Ela usava assim roupas em cima de roupas porque a pele dela era muito, muito sensível, né? Ela, para poder escrever, para fazer uma prova, ela colocava um relógio daquele tempo que tinha várias pulseirinhas de relógio, ela colocava lápisinho para conseguir escrever. E eu era uma das poucas, infelizmente, porque assim, adolescente, criança às vezes são cruéis demais. E eu falava, Lúcia, não se preocupe, eu vou copiar a matéria para você e eu tiro os xerox, a gente faz a mimeografia, a gente se vira, mas eu vou te ajudar, né? E ela só contava comigo e com mais outra pessoa, né? E era uma pessoa incrível, uma pessoa super divertida, muito inteligente, só que muito acuada, porque as pessoas massacravam ela de uma forma, ignoravam ela como se ela fosse nada, sabe? E aquilo me doía muito, e eu brigava com todo mundo por conta disso. Brigava mesmo, levava para a diretoria, conversava com a mãe dela, falava, olha, qualquer coisa, eu frequentava a casa dela para ela não se sentir sozinha. Eu falava, olha, tia, quando ela se ficar triste, me liga. Na época, ainda, já tinha telefone, era caro, mas tinha telefone. Me liga, me manda um bilhete na agenda que eu vou até a sua casa para ficar com ela. Né? E realmente não tinha tratamento, eles faziam o que eles podiam. Isso é 1988, 1989 aproximadamente. Então, realmente não tinha muito o que fazer, né? E eu me sensibilizei muito porque era uma pessoa incrível. Quando eu soube que ela tinha falecido, me doeu muito, porque ela tinha muito que ela podia acrescentar, muito mesmo. Era de uma inteligência, assim, sabe, invejável. E eu te agradeço por colocar por eu vê-la dessa forma, com essa força, e chegar onde a senhora chegou. Tá? Eu sei que é difícil, eu sou portadora de esclerose múltipla primária progressiva, tá? E eu sei da luta, eu não sei da sua luta, mas eu sei da luta dos pacientes raros, né? Agradeço a doutora Marisa, porque eu a conheci tomando a medicação, que foi muito difícil de conseguir, que eu tomo Ocrevus, tá? Foi quase um ano de batalha judicial para eu conseguir ter o processo transitado em julgado, já é direito meu, e para variar o remédio está atrasado, né? Como sempre. Só acho que desde 2018, só uma única vez que não houve atraso. E agora eles estão correndo contra o tempo porque eles estão com medo de ação judicial, né? E quando eu vi essa pequena, linda mulher aí, e que ela me falou que tem esclerose, e eu tinha mais uns processos para resolver, aposentadoria adicional de 25%, essas coisas que nós temos direito, porque eu preciso de ajuda, porque o meu comprometimento, que eu não conseguia perceber, porque ele é muito lento, quem tem primária progressiva não tem surto, e você só vai perceber quando o negócio já está feio, né? Eu falei, pois é ela que vai ser minha advogada, porque ela não tem melhor pessoa para entender
a minha dificuldade, os meus problemas e o meu assunto, porque se eu passar para qualquer outro advogado que não conheça, a maioria não vai nem se interessar. Você pode ter certeza disso. Aliás, eu tenho certeza disso. Né? E eu joguei tudo na mão dela. E eu falo para todo mundo que ela é a melhor como pessoa, como ser humano e como advogada. Ela pega coisa que, assim, ninguém pegaria como advogado. Mas ela consegue, justamente por ela ter a doença, a gente não tem os mesmos sintomas, mas ela sabe das dificuldades, ela sabe do que eu preciso, do que eu passo, das minhas crises de choro, porque eu choro para ela sim, muito. E ela sempre, mesmo passando mal, que eu sei nos olhos dela que ela está ruim, ela sempre tem uma palavra maravilhosa para me falar. Então, doutora, muito obrigada por tudo. Você é uma inspiração para mim e eu te indico sim para todo mundo. E você não tem não que esconder a sua doença, porque não tem nada a ver com inteligência. Esclerose não gera demência, tá? Você é uma pessoa muito inteligente. Você é uma pessoa, uma profissional para poucos. Assim, você é uma profissional assim para elite. Assim, elite que eu falo, não estou falando de dinheiro, eu estou falando da gente. Que eu como Rara, me considero uma elite. Porque a gente sabe a força que a gente tem para brigar, para se manter de pé, para poder acordar todo dia e agradecer a Deus por estar enxergando, por conseguir andar, por conseguir fazer alguma coisa. Então, obrigada por tudo. E, gente, desculpa meu choro e se eu fui muito prolixa ou se eu me confundi com qualquer coisa, e, enfim, porque foram muitas lembranças que eu tive agora. E ver a Marisa falando, para mim, é uma honra. Obrigada. Gente, estou tirando o microfone só para agradecer. Muito obrigada a todos, né? Eu me sinto muito feliz e muito honrada mesmo. Só o prazer foi por conta da própria Denise, que aquela fala que antes me falaram para esconder, para ninguém me contratar. Quando eu vi ela, que tem família toda de pessoas com advogados, me conheceu no hospital e me contratou diretamente para processos minuciosos dela. Eu falei, uai, mas eu não tenho que dar ideia para as pessoas que não entendem o que eu passo e tem preconceito por si só por ter. Enquanto uma pessoa que tem, poderia passar por outro advogado, mas confiou na pessoa que ela sabe meu quadro clínico que é bem avançado e confiou em mim. Então, isso mudou a minha vida de uma forma surreal. E quando eu passei a realmente não dar bola para o que as pessoas falam. Não importa. Se a pessoa não se entende a minha luta, não quer entender, peço que apenas respeite. Mas de restante, realmente não discrimine, realmente não julgue que você não sabe. Nossa luta é muito grande e parabenizo ela, é uma guerreira, né? E eu agradeço muito pelos elogios. Eu me sinto muito, muito feliz. Ela sabe o quanto ela mudou e tem uma influência muito grande. Inclusive, ela era a cliente que estava comigo quando o meu microfone foi cortado. Sentiu na pele também o desrespeito que era aquilo, que foi também com ela. Digo muito mais comigo, como falei, como advogada, foi como profissional. Então, muito obrigada, de verdade, de coração. Obrigada, doutora. Eu quero passar a palavra agora para a doutora Marcela, só que antes eu vou falar para você, Denise. Eu ia falar no final, mas já vou falar. Para mim foi muito emocionante o que você falou, sinceramente. Eu sou pessoa com deficiência, eu tenho hemiparesia no lado esquerdo do corpo, tenho epilepsia, não tenho esclerose, mas já dei convulsões, mas já faz muitos anos, há 16 anos, já tenho graças a Deus, mas assim, eu sei, eu posso não saber o que você passou, mas eu entendo o preconceito que acontece.
E você é uma vitoriosa. Eu falo isso, você é uma vitoriosa por tudo que você tem passado e pode ter certeza que tudo vai descer cada dia mais. Continue batalhando junto com as associações, porque a gente precisa de pessoas como você, como a doutora Marisa, como a doutora Ana, pessoas que queiram mudar e fazer uma sociedade mais inclusiva, representativa e que respeite os nossos direitos. Então, gratidão de verdade. Eu vou passar a palavra para a doutora Marcela agora. Não passa não, porque eu tô chorando aqui também. Vocês me emocionam muito. Assim, Ana, é um prazer te conhecer. Que pessoa maravilhosa. Eu quero dizer assim, Ana e Marisa, vocês não só vingaram, como são maravilhosas, né? O tanto que vocês construíram, cresceram, são, né? Assim, provando para todos aqueles de que vocês são muito maior, muito maior. Vocês venceram e cresceram e que nada daquilo do que eles pensavam e opinavam e desejavam, às vezes também, né? Não aconteceu. Na verdade, assim, é lindo, é emocionante. Essa questão da doença rara, a Ana falou muito bem que assim, os médicos eles não são obrigados, de fato, eles não são obrigados a serem adivinhos, né? De muitas vezes saber de todas as doenças, mas eu acho que um grande problema que eu acho que falta é a humanização dentro da medicina. Está faltando muito, porque assim, eu digo porque ano passado eu tive um diagnóstico que, pelo que eu percebo hoje, levou 20 anos para ser diagnosticado. Esse ano, eu estou correndo atrás de ver uma complicação de um problema que eu tenho há 10 anos e ninguém nunca me deu atenção. Nunca. São 10 anos que agora resolveram me dar atenção. Agora que a coisa está ficando pior, os médicos falaram assim, olha, né, a gente tem que fazer aquilo, olha que preocupante, pode causar isso e causa aquilo. Eu falo, sim, tem 10 anos que eu estou falando isso. Tem 10 anos e ninguém me escuta. Então, assim, a falta para a medicina parar dessa coisa de assim, não, tá no padrão. É um padrão de medicina que eu vejo, né? Assim, são só esses sintomas, a pessoa tem que ser assim, a pessoa tem que ser assado, né? Não, assim, tudo é exceção. Na verdade, eu acho que existe mais exceção, mais raridade do que o padrão, sabe? A minha filha, ano passado, ela teve um câncer que é para homens de meia idade. Ou seja, ela estava fora do padrão e por isso ela quase podia ter morrido, porque os médicos não davam atenção, sabe? Então, assim, é uma série de coisas que a gente se revolta, que a gente fica. Enfim, hoje eu estou aqui para agradecer por esse momento maravilhoso. Até me emocionei muito, até demais, né? Assim, calma, Marcela. Mas eu, assim, Ana, né? Ana, Denise, Mariana, Thaís, né? Que são as pessoas que eu conheço, a Cleo estava aqui agora há pouco, que, assim, viveram e vivem essa questão, né? Do preconceito, da doença, enfim. Muita gratidão por andar ao lado de vocês, e principalmente ao lado desses dois maravilhosos que eu amo, que é o Ponce e a Marisa, que são pessoas que me emocionam, que eu admiro e que eu amo caminhar ao lado de vocês, porque eu aprendo cada vez mais, cada vez sempre aprendo com vocês. Então, eu só tenho a agradecer por esse evento, em nome do IBDFAN DF, né? Um momento de muita emoção, de troca e de reflexões, de que, na verdade, a gente sabe que é o caos, mas que o caos que eu digo assim de saúde pública, de políticas públicas, mas que a gente sempre nós possamos ser aquela formiguinha que vai levar os outros, vai chamar os outros e para trazer essa reflexão, discussão, para ter assim algo cada vez melhor. Então, assim, Ponce, já fiz o meu encerramento, passo para você fazer o encerramento final. Obrigada.
Obrigado, Marcela. Olha, sinceramente, nos meus anos, e eu falo, sinceramente, dos meus anos de militância, nos meus anos de trabalho com a pessoa com deficiência, eu nunca fiquei tão emocionado quanto hoje. E olha que eu sou difícil para chorar, viu? E olha que eu sou muito difícil. Então, foi muito, para mim, foi excelente. Eu agradeço muito a todos. Infelizmente, nesse momento, não tem como mais a gente falar sobre. Eu acho que agora, no momento, não tem mais. Assim, a gente pode até passar para a Ana, mas tem que ser algo rápido, porque a gente já está, o tempo já está findado. Eu vou passar e depois eu finalizo para finalizar para tudo, mas eu Isso, precisa ser Ponce. rápido. É só para a Precisa... Ana e a Marisa poderem também fazer a despedida delas. Isso. Ana, você está sem áudio. Ah, então era por Pronto. isso. É por isso que eu estava tentando falar e não estava dando certo. Né? Eu queria pegar aí o gancho da fala da Denise, porque é muito interessante, né, que ela foi uma pessoa que foi próxima da Lúcia. Eu não conhecia a Lúcia, mas em diversos momentos da minha vida, sei lá, a cada 2 meses, não sei, alguém me para na rua e pergunta se eu sou a Lúcia ou se eu estudei no colégio tal, que eu já sei um bocado da história da vida da Lúcia sem ter conhecido a Lúcia, né? Então, então eu fico muito feliz, assim, de pela primeira vez encontrar com uma pessoa que realmente assim, conviveu proximamente da Lúcia, porque normalmente eu encontrava com uma pessoa assim, eu estudei no mesmo colégio que a Lúcia, mas era em outra turma, né? E nunca era alguém que, de alguma forma, foi mais próximo a ela, né? Então foi muito, até muito emocionante para mim, né? Saber disso, né? Essa fala da Denise, né? E sim, né? Tudo indica, né? Que a Lúcia tinha, sim, epidermólise bolhosa, por tudo que já conversei com diversas pessoas, né? E fico até com o coração partido de saber que ela já não está mais conosco, né? Porque todas as pessoas com as quais eu encontrei, elas não conseguiam dar esse tipo de notícia porque estudaram ali por um período e nunca mais tiveram contato, né? Então, então fica, né, o meu agradecimento pela tua fala, por trazer mais essa informação aí sobre a Lúcia, que pelo que eu já consegui levantar, era um pouquinho mais velha do que eu, né? E, enfim, só para encerrar, agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, de poder trazer esse debate. E, e é isso, né? A gente debater e conseguir trazer ideias e ver quais os caminhos a partir dessas ideias que a gente consegue avançar. Eu sou imensamente grata ao Dr. Ponce pelo convite e a todos da equipe pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Parabenizar a fala da colega do esclerose múltipla aqui, né? Que foi ótimo porque a gente teve esses dois contrapontos, né? A gente teve uma deficiência visível e uma deficiência invisível, e a gente tem que falar sobre as duas. É muito importante que a gente fale sobre esses dois tipos de deficiência, sobre esses dois grandes grupos aí de doenças raras que existem. Então, gratidão, gente, pela oportunidade. Passo a palavra para a doutora Marisa. Rapidamente. Rapidamente, só queria agradecer mais uma vez pela honra do convite. Muito obrigada, querida amiga e doutora brilhante Marcela. Doutor Ponce, muito obrigada. Parabéns, doutora Ana, pela fala. A todos aqui presentes, muito obrigada pela fala de cada um, pela presença. E como eu sempre digo, na minha luta, eu sofro muito diariamente, apesar de sorriso sempre buscar estar estampado no meu rosto. Eu sempre digo, se a minha vida, apesar de todas as dores, todo sofrimento, puder ajudar alguém, mudar a vida de alguém, de alguma forma,
já vale a pena, já tem sentido. Toda a luta que eu passo diariamente, todo o sofrimento, cada dor dia após dia. Nem sempre é tão fácil levantar a base de medicamentos, sempre. São 5 doenças para lidar, né? Não só esclerose, mas para mim é uma honra como ser advogado, como a doutora Denise, que conhece a minha história, a minha luta e confia em mim, como falei. E minha vida já vale a pena quando eu ajudo alguém, quando eu consigo realmente alcançar o objetivo para melhorar a vida de alguém, eu lutar pela vida. E eu falo que enquanto eu estiver de pé, Deus permitiu chegar até aqui, depois de tudo que eu já vivi, é porque tem um objetivo. O objetivo para mim é esse, ajudar o próximo. E eu faço tudo que tiver ao meu alcance por isso. Então, gratidão, muito obrigada a todos, de verdade, é uma honra. Muito obrigada. Mais uma vez, agora finalizando, fechando, gratidão a todos. As palavras, principalmente da Marcela, para mim. Eu não tenho como rasgar o verbo para a Marcela, porque para mim a Marcela é minha amiga e já era, não tem coisa. Eu agradeço muito. Olha, gente, eu agradeço a minha comissão nas pessoas da doutora Thaís, tem me ajudado muito. A Cleo também, que é presidente da Federação de Síndrome de Down, também está aqui. Agradeço a todos que estiveram, que participaram, que contribuíram, que puderam ver essa questão toda, que a gente pôde conhecer um pouco. Agradeço a doutora Marisa mais uma vez pela brilhante palestra, a doutora Ana. Quero falar que o IBDFAM, na sua comissão, e também o Benefam todo, está à disposição no que precisar. E eu só vou deixar uma frase que eu falo sempre, sempre. A limitação está nos olhos de quem vê. Nós não somos limitados. Nós temos capacidade, mais do que tudo, para fazer qualquer coisa, atividades laborativas, casar, ter tudo que nós queremos. Pessoa com deficiência, nós temos nossos direitos. E é a sociedade que imputa, como eu falei. Mas aí eu já vou entrar, gente, não dá, não. Então, muito obrigado, gratidão a todos, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, Tchau, tchau. beijo, boa noite. Tchau, tchau. Tchau.